O sangue escorre pela lâmina, enquanto vários espadachins caem um após o outro. Estamos no final turbulento da Era Bakumatsu. Em Kyoto, um período marcado por conflitos e assassinatos políticos. No meio daquele cenário de caos, um jovem de cabelos vermelhos enfrenta diversos guerreiros ao mesmo tempo. Seus movimentos são rápidos, simples e incrivelmente precisos. Em poucos instantes, todos os oponentes já estão derrotados no chão. Logo, outro grupo chega ao local. Entre eles estão membros da temida força policial conhecida como Shinsengumi. Um dos capitães da primeira divisão tenta avançar para enfrentar o espadachim, mas é impedido por um homem mais experiente que decide assumir o desafio. Esse homem é Hajime Saito, capitão da terceira divisão. Diante dele está o lendário assassino conhecido como Hitokiri Batosai, um nome que espalha medo por todo o Japão. A história então volta algum tempo no passado. Em uma noite tranquila, um jovem viajante caminha sozinho por uma estrada. Ele carrega uma espada na cintura, o que imediatamente chama a atenção de uma jovem que surge em seu caminho e o confronta. Ela acredita que aquele estranho possa ser o temido Batosai, responsável por diversos ataques recentes. Determinada a proteger sua escola de espada, ela tenta detê-lo. Durante a confusão, o rapaz acaba tropeçando e cai no chão de forma um tanto desajeitada. Sem demonstrar qualquer hostilidade, ele explica calmamente que é apenas um andarilho. A espada que carrega não é uma arma comum. Trata-se de um sakabato, uma espada com a lâmina invertida, criada justamente para não matar pessoas. Ao perceber que pode ter julgado o rapaz errado, a jovem começa a recuar. Pouco depois, eles acabam se separando. Enquanto isso, em outra parte da vila, guardas estão enfrentando um assassino extremamente perigoso. O homem se move com brutalidade e derruba vários soldados com facilidade. Muitos acreditam que aquele seja o próprio Batosai, pois o assassino utiliza exatamente esse nome enquanto luta. A mesma jovem que havia encontrado o viajante aparece no local e tenta ajudar os guardas a deter o criminoso. No entanto, ela também é rapidamente derrotada pela diferença esmagadora de habilidade. O assassino levanta a espada para desferir um golpe fatal. É nesse momento que o jovem de cabelos vermelhos surge de repente e bloqueia o ataque, salvando a vida dela. Com a chegada de mais guardas ao local, o impostor decide recuar. Antes de fugir, ele anuncia orgulhosamente seu nome, afirmando ser Hitokiri Batosai, deixando todos ainda mais confusos. A jovem quer perseguir o criminoso imediatamente, mas o andarilho a impede. Ele explica que aquele homem está apenas usando o nome Batosai para cometer crimes e manchar a reputação de outras pessoas. Sem dar muitos detalhes, ele simplesmente pede que ela tome cuidado. Logo, os guardas começam a se aproximar do local. E para evitar mais problemas, o viajante pega a jovem e foge dali rapidamente. Ele a leva até o Dojo Kamiya, a escola de espada onde ela mora. Já mais calma, a jovem se apresenta como Kamiya Kaoru. Ela explica que seu dojo segue o estilo Kamiya Kashin Ryu, uma escola que ensina a espada como uma forma de proteger vidas, não de tirá-las. No entanto, há cerca de 2 meses, alguém começou a usar o nome Batosai enquanto atacava pessoas, fazendo com que todos acreditassem que os crimes estavam ligados ao dojo. Por causa disso, a reputação da escola de seu pai está sendo destruída. Kaoru revela que seu pai fundou aquele estilo, mas morreu há cerca de meio ano enquanto lutava em uma guerra no sudoeste do país. Agora, proteger o dojo e o nome da família é sua responsabilidade. Mesmo sabendo que o inimigo é extremamente perigoso, ela se recusa a desistir. Para ela, deixar que alguém manche o nome da escola seria uma traição ao legado de seu pai. O andarilho escuta tudo em silêncio. Antes de ir embora, ele apenas a aconselha a tomar cuidado e a valorizar sua própria vida acima de qualquer honra ou reputação. Para ele, enfrentar um inimigo tão perigoso sozinha seria uma decisão imprudente. Depois dessas palavras, ele simplesmente se afasta e desaparece na noite. Dias se passam. Certo dia, Kaoru está caminhando pela cidade quando vê uma pequena multidão reunida na rua. No centro da confusão, um homem está sendo detido por guardas por carregar uma espada durante a noite. Para sua surpresa, o homem preso é exatamente o mesmo andarilho que a havia ajudado dias antes. Sem pensar 2 vezes, Kaoru corre até o local e tenta defendê-lo. Ela explica aos guardas que ele não é um criminoso e que apenas carrega uma espada peculiar que não pode ferir ninguém. Um homem que acompanha Kaoru paga algumas moedas aos guardas para evitar mais problemas, e assim, o viajante acaba sendo liberado. Depois que a situação se acalma, Kaoru conversa com ele novamente. Ela pergunta sobre sua situação e também comenta que talvez tenha descoberto onde o falso Batosai esteja escondido. Enquanto conversam, o homem que ajudou Kaoru se despede e vai embora. Seu nome é Kihei Hiruma,
alguém que trabalha próximo ao dojo e que aparentemente sempre esteve por perto ajudando. Antes de partir, Kaoru agradece sinceramente ao andarilho por ter salvado sua vida dias atrás. O jovem apenas sorri de forma tranquila e segue seu caminho, mas enquanto caminha pela rua, ele pensa cuidadosamente no que Kaoru havia contado. Tudo indica que o homem que está se passando por Battozai pode estar muito mais perto do que todos imaginam. Sem perder tempo, ele decide investigar. A noite já está avançada quando o espadachim chega diante de um estabelecimento pertencente à família Hiruma. Ele para em frente ao portão e chama pelo responsável do lugar. Pouco depois, um homem irritado aparece exigindo saber o que ele quer ali. O sujeito tenta expulsá-lo imediatamente, dizendo que o dono da casa não está presente. Mas ao ouvir aquele nome, o andarilho apenas sorri discretamente. Com calma, ele revela que sabe exatamente quem é o verdadeiro responsável por tudo aquilo. A menção repentina do nome correto deixa os homens que estavam escondidos nas redondezas em alerta. Em poucos segundos, vários capangas surgem de diferentes direções, cercando o espadachim. Eles haviam sido enviados para silenciá-lo antes que ele descobrisse a verdade. Enquanto isso, em outro lugar da cidade, Kaoru está tranquila dentro do dojo Kamiya. Ela passa o tempo lendo quando Kihei Hiruma se aproxima, trazendo alguns documentos. De forma aparentemente educada, ele explica que resolveu cuidar de um assunto importante para ela. Os papéis em suas mãos são um contrato de transferência de propriedade. Segundo ele, Kaoru deveria assinar aqueles documentos para encerrar oficialmente as atividades do dojo e vender o terreno. A jovem fica completamente surpresa com aquela proposta absurda. O dojo representa o legado de seu pai e ela jamais concordaria em entregá-lo. Mas então a situação revela sua verdadeira face. Atrás de Kihei surge um homem armado, acompanhado por vários subordinados. Ele é justamente o espadachim que vinha cometendo assassinatos usando o nome de Battozai. Seu verdadeiro nome é Gohei Hiruma, irmão mais novo de Kihei. Naquele momento, Kaoru finalmente entende toda a conspiração. Desde o começo, Kihei pretendia tomar posse daquele terreno. Para conseguir isso, ele fez seu próprio irmão espalhar terror pela cidade fingindo ser Battozai e manchando a reputação do dojo Kamiya. Com o nome da escola destruído, seria muito mais fácil expulsar Kaoru e vender a propriedade. Determinada a proteger o dojo de seu pai, Kaoru imediatamente pega sua espada de madeira e tenta enfrentar os homens. No entanto, a diferença de força é enorme. Gohei destrói facilmente sua arma com um único golpe. Logo em seguida, os capangas a imobilizam. Sem perder tempo, Kihei corta levemente a mão da jovem para pegar um pouco de seu sangue e usá-lo como impressão digital no contrato de transferência. Assim, ele poderia fingir que ela concordou com a venda. Mas antes que o plano seja concluído, algo inesperado acontece. As portas do dojo se abrem lentamente. O jovem andarilho entra calmamente no salão. Todos os homens que estavam do lado de fora já haviam sido derrotados por ele antes mesmo de conseguir chegar até ali. Ao ver Kaoru amarrada, ele mantém seu sorriso tranquilo e comenta que gosta da determinação e da inocência dela. Por isso, ele acredita que ela não deveria morrer em um lugar como aquele. Os capangas avançam imediatamente para atacá-lo, mas o que acontece a seguir deixa todos em choque. Com apenas alguns movimentos rápidos de espada, o jovem derrota todos os inimigos em questão de segundos. Seus golpes são tão velozes que mal podem ser acompanhados pelos olhos. Diante daquela habilidade absurda, Gohei, Kaoru e até o próprio Kihei ficam completamente paralisados. Depois de eliminar todos os subordinados, o espadachim explica calmamente algo importante. Ele revela que o estilo de espada que utiliza não pertence ao dojo Kamiya. Na verdade, trata-se de uma técnica muito mais antiga, um estilo lendário criado durante o período das guerras do Japão. Hiten Mitsurugi Ryu. Ao ouvir isso, todos finalmente compreendem a verdade. O homem diante deles não é apenas um andarilho qualquer, ele é o verdadeiro Hitokiri Battozai. Mesmo assim, Gohei decide enfrentá-lo. Ele acredita que, se conseguir derrotar o lendário assassino, poderá tomar para si o título de Battozai, mas o confronto termina quase instantaneamente. Com um único golpe preciso, o andarilho derruba Gohei no chão. Em seguida, ele aponta sua espada na direção de Kihei. O homem entra em pânico imediatamente e acaba desmaiando de puro medo. Com tudo resolvido, o espadachim rasga o contrato falso e se aproxima de Kaoru. Ele pede desculpas por não ter sido totalmente sincero sobre sua identidade. Logo depois, ele se prepara para ir embora. Mas antes que ele possa sair do dojo, Kaoru o chama. Mesmo sabendo que ele é o temido Battozai, ela pede que ele fique.
e ajude a reconstruir o dojo de seu pai. Ela também pergunta qual é o verdadeiro nome dele. O jovem permanece em silêncio por alguns segundos. Então, com um sorriso calmo e gentil, ele finalmente responde: seu nome agora é Kenshin Himura. Kaoru fica emocionada com aquela revelação, mas logo um pensamento estranho surge em sua mente. Battosai era conhecido como um assassino da era Bakumatsu, algo que aconteceu anos atrás. Mesmo assim, o homem diante dela ainda parece incrivelmente jovem. Assim terminando o recap de hoje. Não se esqueça de deixar aquele likezinho. Valeu, fui!